eu sou Carlos Aros e esse é mais um Momento Indústria do Sistema FIEP, essa parceria da FIEP com a Jovem Pan News. Você nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, pelo canal Jovem Pan Grupo RIC e também nos acompanha nas ondas do rádio em todo o estado do Paraná, Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Foz do Iguaçu, Jovem Pan News Londrina e Jovem Pan News Maringá. Nós vamos juntos aqui nesta próxima meia hora discutir os impactos da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos sobre a economia mundial, mas, evidentemente, a nossa discussão e o nosso olhar mais atento aqui é sobre os impactos dessa eleição sobre o Paraná. E a gente começa, óbvio, falando sobre a indústria. E eu não estou sozinho para esta conversa, senão seria um papo de maluco, não é mesmo? Eu estou acompanhado, e muito bem acompanhado aqui, o Marcos Troirro, que é economista, diplomata e ex-presidente do Banco de Desenvolvimento, Banco dos BRIC. Troirro, é muito bom revê-lo. Alegria estar aqui com você, Carlos. Muito obrigado. O Abrão Neto, CEO da Anshan Brasil, também aqui conosco. Abrão, bom recebê-lo também. Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Carlos. Um prazer enorme. E o Silvio Cacchione, que é diretor de pesquisa e chefe da Eurásia Group no Brasil. Eu acertei a pronúncia? Certinho. Então vou me policiar para acertar até o final. Perfeito. Bom recebê-lo também. Prazer enorme. E vale dizer, evidentemente, que essa é uma edição especialíssima, porque nós estamos aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, no estúdio montado aqui na antessala do evento que começa daqui a pouquinho, que tem como foco essa discussão. Nós vamos acompanhar, você acompanhou e vai acompanhar ao longo da programação da Jovem Pan, nas nossas plataformas, todo o desenrolar do evento, mas a gente faz aqui essa discussão mais detida, esse bate-papo mais tranquilo sobre esse tema. Daí eu vou começar de lá para cá, esse nosso papo, e evidentemente toda vez, né, Troio, que existe uma alternância de poder, surge uma série de tópicos que começam a ser levantados como isso aqui estava bem encaminhado e agora isso aqui muda. E ganha-se de um lado, perde-se de outro. Mas se você fosse fechar essa conta, qual seria a média? É mais prejuízo ou mais benefício para nós, os brasileiros, essa alternância nos Estados Unidos? Sai Biden, volta Trump. Veja, Carlos, bom, é um prazer estar aqui com o Abrão e com o Silvio. Se você é um piloto de Fórmula 1, né, e começa a chover, essa é uma boa notícia para você ou é uma má notícia para você? Então vai depender do seguinte: será que nos boxes da sua equipe tem pneus de chuva? Será que a equipe que está preparada para trocar os pneus de chuva tem um tempo, né, de troca comparativamente mais competitivo do das outras equipes? Será que talvez não seja melhor oposta continuar com os pneus do jeito que estão, porque a corrida está se aproximando do fim? Então vai depender muito de como os outros estão preparados e dependendo da maneira pela qual você vai reagir, né? Agora, o fato é que os Estados Unidos, a partir do dia 20 de janeiro, são uma máquina muito diferente do que foi o Trump 1.0, né? Ou seja, em 20 de janeiro de 2017, Trump chegava a um poder tendo perdido o voto popular, algo que improvisado na montagem da sua equipe, ele não imaginava que ia ganhar, teve que rapidamente improvisar um escritório naquele prédio na Quinta Avenida para entrevistar pessoas para posições chaves na máquina americana, sem muito plano de governo para o sem número de áreas. Então, tudo isso foi o Trump 1. O Trump 2 é muito diferente. Ele praticamente já montou todo o alto escalão do seu governo, cada um deles tem aquilo que fazer a partir do dia 20 de janeiro, e ele chega numa economia que é uma economia que, na semana passada, o Fundo Monetário Internacional estimou como tendo um PIB nominal de praticamente 29 trilhões de dólares, né? Você sabe que, se a gente voltar muito rapidamente ao início da primeira presidência dele, parecia que a distância entre o produto nominal dos Estados Unidos e da China vinha se fechando, né? Voltou a abrir novamente. Aquele horizonte de 2030, né, para que a China ultrapassasse os Estados Unidos, aparentemente não vai chegar. Agora, ele trará grandes tremores de terra para o campo do comércio, para restrições a investimentos. É de se esperar que ele venha construir algumas das suas alianças menos baseados em termos ideológicos e mais em termos transacionais ou de afinidades pessoais, né? E, nesse aspecto, eu acho que é realista reconhecer
que não existe hoje muitas pontes de conexão entre o que será o futuro governo Trump e a atual administração no Brasil. Daí a importância do fluxo, do diálogo, das relações entre empresas, entre pessoas, né? Porque, ao contrário de outras administrações, como foi o caso da administração Biden, né, me parece, num primeiro exame, né, que não há muitos elementos de conexão entre hoje a atual administração no Brasil e a futura presidência dos Estados Unidos. E aí, quando o Trujillo traz essa ideia de uma posição mais pragmática, né, para a tomada de decisões, a gente não pode esquecer também que teve um momento, né, no Trump 1.0 em que ele firmou posição sobre alguns temas, mas com base em crenças ou ideias que ele trazia. A própria rixa com a China, né, que acabou assustando as empresas americanas, gerou prejuízos ali, principalmente de tecnologia, em um primeiro momento. Esse cenário ele se diluiu e foi mantido em algum aspecto pelo Biden. As restrições com as empresas chinesas, né, a própria questão envolvendo a ByteDance, que deveria supostamente deixar de operar já a partir agora do próximo período lá nos Estados Unidos, e o TikTok, portanto, sairia de lá. Ou seja, tem alguns aspectos acabaram sendo mantidos. Mas quando o Trujillo traz o pragmatismo, entra o papel do fortalecimento das relações entre as empresas. E aí eu imagino, Abrão, que nesse aspecto o Brasil tem um porto um pouco mais seguro. São relações já mais maduras e mais bem consolidadas. O Brasil costuma ficar meio em cima do muro e constrói relações boas com todo mundo, sob certo aspecto, né? Perfeito. Eu começaria colocando, talvez em perspectiva, o cenário político, né? Porque a cada 2 anos há eleições, ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, a alternância de governos é a regra e não a exceção, felizmente, na relação bilateral e na relação com o mundo todo. Então, eu acho que há uma perspectiva, obviamente, que a partir do início de um novo governo no lado americano, se ter uma reorientação, um reajuste e se buscar canais de aproximação e explorar quais são as oportunidades, o que nos aproxima entre Brasil e Estados Unidos. E, para responder à sua observação, o lado empresarial é um ponto muito forte de aproximação entre os dois países. Nós estamos, neste ano de 2024, comemorando 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. E algo que foi permanente durante todo esse período foi um forte interesse econômico-comercial recíproco. Então, há um conjunto grande de empresas americanas que estão no Brasil há muito tempo. A própria AmCham é um reflexo disso. A AmCham existe desde 1919, portanto, há 105 anos, e a criação da entidade veio na esteira de investimentos americanos no Brasil e de uma vontade comum de empresas americanas e brasileiras de fortalecer essa relação. E o inverso é verdadeiro. Há um número muito grande de empresas brasileiras que exportam, importam ou investem nos Estados Unidos. Então, acho que há incentivos suficientes para nos levar à construção de uma relação que seja produtiva para os dois lados. Silvio, quando a gente olha uma agenda já anunciada pelo presidente Trump e aquilo que a gente já sabe que ele vai colocar num primeiro momento, que setores deveriam, nesse momento, ter um sinal de alerta aceso e quais tendem a se beneficiar? O Brasil tem relações em todos os segmentos, mas a gente sabe que, por exemplo, o agronegócio é uma das nossas fortalezas, né? O que entra numa agenda prioritária, se a gente fosse fazer um plano de voo aí de 6 meses? O que seria uma agenda prioritária dele que deve colocar o empresário brasileiro em sinal de alerta? Então, vamos começar olhando para a relação bilateral e depois para a economia de uma maneira mais ampla. Acho que os setores que precisam ter mais atenção num primeiro momento, pensando na relação bilateral, são aqueles que estão mais expostos e já não é de hoje, já de outros governos,
há algum tipo de pressão comercial. Isso pode ser importante tendo em vista a postura, a promessa do Trump de ampliar as tarifas e aumentar a proteção à produção norte-americana. Então, os setores como sucro energético, aço, né, que tem uma história de disputas comerciais com os Estados Unidos, precisam ficar atentos ao risco de tarifas ou de restrições vindo num contexto de protecionismo maior dos Estados Unidos. Mas, além disso, a gente também precisa prestar atenção para o agro de uma maneira mais ampla e como a relação aí não bilateral, mas trilateral entre Estados Unidos, China e Brasil pode afetar a perspectiva não só no curto prazo, mas ao longo dos próximos 4 anos. Quando a gente pensa no agro brasileiro de uma maneira mais ampla, no primeiro mandato do Trump, houve um ganho de mercado para a agricultura brasileira por causa do conflito comercial, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China passou a importar mais produtos agrícolas do Brasil. E é possível que haja pouco mais de oportunidade se esse conflito comercial entre Estados Unidos e China se intensificar. Agora, qual é o alerta que a gente faz nesse momento? Qualquer ganho adicional vai ser menor do que a primeira onda do primeiro mandato, porque o Brasil já ocupa um espaço grande do mercado chinês e tem muitos produtos que não são perfeitamente complementares. O Brasil produz, mas na entre safra do americano, então não substitui de uma maneira muito automática e tem sempre o potencial reverso. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, a gente entende que vai se intensificar, mas em algum momento pode levar a um acordo. E algum tipo de acordo entre Estados Unidos e China pode levar ao efeito contrário, em que a China se compromete a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos e isso retira espaço dos agricultores brasileiros na China. Então, é preciso monitorar muito de perto, ficar muito atento para entender a evolução desse comércio. Agora, de uma maneira mais geral, acho que é importante desde o início ficar muito claro que toda a economia brasileira vai ser afetada independentemente da relação bilateral com os Estados Unidos. Quando o Marcos fala que a previsão agora mudou de sol para chuva, né? Quando a gente pensa na política econômica que vem do próximo governo, a gente acha que essa vai ser uma chuva forte, vai ser com muito vento, né? E isso porque são medidas que foram prometidas que terão o efeito de aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos ao longo do tempo, aumentar o dólar, o valor do dólar ao longo do tempo. Isso para economias como a do Brasil, não só a do Brasil, mas como a do Brasil, pode ter um efeito negativo, né? Efeito de juro maior aqui, de inflação maior também. E isso dificulta ainda mais a condução da política econômica pelo Brasil. A gente já está entrando em 2025 num ambiente de dólar mais alto e juro mais alto. Então, qualquer setor, qualquer empresa que esteja vulnerável do ponto de vista de custo de capital ou do ponto de vista de passivo em câmbio, em dólar, esse se torna um cenário ainda mais preocupante para os próximos anos. Doutor, a gente acompanha essa história do protecionismo, né? Essa ideia do precisamos defender aqui a nossa empresa, precisamos cuidar do nosso empresário, fortalecer os nossos mercados, etc. E o Trump faz essas sinalizações, e aí houve um movimento falando sobre aumento de tarifas e essa coisa toda. Qual que é a tua leitura sobre este movimento e como ele pode acabar desencadeando, ou já está talvez desencadeando, no resto do mundo também essa mesma leitura, e o que isso pode gerar como efeito num cenário macro? Veja, Carlos, durante um longo tempo, né, que você poderia identificar entre o final da Segunda Guerra Mundial até o final da presidência Obama, há um elemento de continuidade em todas as administrações dos Estados Unidos, que é uma pregação por mercados mais abertos, né, por mais comércio internacional, menos obstáculos ao fluxo
de investimento estrangeiro direto, né? Economias abertas, open economies, né? E isso, de certa forma, mudou na primeira presidência Trump. O diagnóstico que eles faziam é que os Estados Unidos acabou concedendo, desde os anos 70, particularmente a China, o status de nação mais favorecido em seu comércio bilateral com os Estados Unidos. Mais tarde, em 2001, não criou grandes barreiras, né? A China se tornar membro da Organização Mundial do Comércio. E aí, por aquilo que mais tarde se comenta nos Estados Unidos como práticas injustas ou desleais na China, quando foram abrir os olhos, a China já era a segunda maior economia do mundo e, portanto, era necessário colocar um freio de arrumação na ascensão chinesa. E aí você tem uma fase de muitas barreiras, de muitas restrições, que ficou muito marcada por uma frase, um conceito, né, chamado small yards, high fences, né? Ou seja, quintais pequenos ou campos pequenos e uma muralha alta, uma cerca alta. O efeito disso, durante os primeiros 4 anos do Trump, foi que os economistas passaram a brincar com 2 conceitos importantes. Um é o conceito de nearshoring, ou seja, elos das cadeias produtivas que se encontravam em centros fabris na China bateram asinhas e foram aterrissar em jurisdições mais perto do mercado de destino. É o caso do México em relação à em relação aos Estados Unidos e ao Canadá. É o caso do Marrocos em relação à Europa, né? Muito disso foi para a Índia também. E o outro efeito foi o tal do efeito do friendshoring, né? Ou seja, se eu tenho um tipo de atividade industrial que está sediado na China a partir da presença de uma empresa multinacional americana, que é mais intensiva em tecnologia, faz mais sentido eu colocar essa atividade num país como a Bélgica ou como o Reino Unido e assim por diante. O que eu acho que é diferente agora nessa próxima presidência Trump, Carlos, é que quando, em 2017, essas políticas começaram a ser implementadas, a administração Trump não tinha maioria no Senado dos Estados Unidos e não tinha maioria na House of Representatives, na Câmara dos Deputados. Então, o efeito foi um efeito meio meia-bomba. Para aumentar a capacidade de reindustrialização na industrialização americana, era necessário desregulamentar, desburocratizar, baixar impostos. O que me parece será uma tônica muito importante de agora. Então, você vai ter um fenômeno, curiosamente, contraditório, né? Por um lado, é possível que você aumente restrições ao comércio internacional, né? Aumente restrições à origem de determinados investimentos, particularmente da China, mas do ponto de vista interno, você tenha um processo de liberalização econômica com corte de impostos que pode fazer com que os anos Reagan, né, chamado Reaganomics, pareça uma brincadeira de criança, né? Mesmo porque você está chamando para esse jogo alguns indivíduos extraordinariamente poderosos, como aquele que vai ser o titular de uma nova plataforma, né, de eficiência governamental, leia-se reforma administrativa, que é o indivíduo mais rico da história da humanidade. Então, eu acho tudo isso muito interessante. Como dizia o Silvio, é impossível, né, que você tenha algo acontecendo internamente nos Estados Unidos, nesse momento de exuberância, mais uma vez, quase 30 trilhões de dólares de PIB nominal, sem ter um efeito muito grande sobre o Brasil, né? Agora, Bruno, esse movimento, óbvio, passa a ser observado aqui no Brasil, por exemplo, pelos empresários, como um movimento, opa, peraí, precisamos então nos fortalecer. E aí a gente acompanha uma reforma tributária em que ainda precisamos entender melhor algumas das ramificações dela, e os prazos parecem não estar acompanhando aquilo que a realidade gostaria. Há uma confusão enorme ainda sobre investimentos, a questão das isenções e os setores que seriam privilegiados, ou seja, a gente tem um sem número de pleitos sendo feitos, muita gente falando, pouca gente ouvindo, e não sabemos exatamente qual é a tônica do governo para resolver essa questão e dizer assim para o empresário, veja, vamos por este caminho e assim vamos fortalecer a nossa indústria. E quando eu digo indústria, estamos falando de todos os setores, as nossas empresas aqui dentro. E enquanto isso, lá fora tem uma sinalização muito clara de que, olha, é o que nós temos que fazer. O que faz o empresário nesse momento e o que você espera de uma agenda interna agora, olhando do nosso lado? O Congresso agora entra em recesso, nós temos, o ano vai começar depois do Carnaval, o Carnaval um pouquinho mais tarde, né? Em 2025, mas nós temos já um cenário se desenhando. O que nós esperaríamos do ponto de vista de políticas públicas e de articulação das empresas
para responder minimamente a esse movimento que, inevitavelmente, acho que é um consenso aqui entre vocês, nos afetará de alguma forma? Bem, o Brasil tem uma longa lista de dever de casa que é conhecida de todos. Se fosse um aluno com tanto dever de casa para fazer, ele estava pior que o último da fila, é isso? Vai ter o último passar, da classe. Esse é talvez o resumo. A gente precisa passar o fim de semana estudando, né, e ter um rendimento, um desempenho muito elevado. Não vejo, né, por exemplo, o que os Estados Unidos têm feito há alguns anos em termos de política econômica baseada numa capacidade fiscal numa situação muito diferente da capacidade brasileira. O que acho que nos coloca a via da competitividade. A gente precisa trabalhar de maneira muito assertiva numa agenda de competitividade, de melhora das condições econômicas de produção no Brasil e, por consequência, de capacidade de competir com quem vem de fora para cá e de ter uma inserção mais ampla lá fora. Você comentou já né, levando para o carnaval no ano que vem, mas a gente ainda tem, o Silvio já batizou aqui a semana do final do mundo, né, semana que vem no Congresso, que ainda é um momento muito importante, inclusive com a discussão sobre a regulamentação da reforma tributária, com implicações ainda a serem capturadas. A sensação que eu tenho, me corrija, é de que talvez a gente deva terminar esse ano sem ter clareza sobre os pontos que estão sendo discutidos para essa regulamentação. E eu imagino o quanto isso gere de ansiedade e de apreensão nos empresários, porque é o seguinte, espera aí, eu preciso fazer um planejamento de futuro, preciso jogar lá 5 anos de investimentos e começar a trabalhar para isso. Mas será que a regra do jogo muda com a partida em andamento? A gente não tem clareza sobre essas etapas. Eu acho que isso, não só as lições por fazer, mas também o enunciado mal escrito dificulta que a lição seja feita, né? Agora, só um ponto, né? Eu acho que se aprovado o PLP agora na semana que vem, isso dá uma clareza parcial sobre quais serão as regras do jogo. Porque esse PLP, ele define o grosso da primeira parte da regulamentação. Da primeira parte da regulamentação. O que eu acho que ainda subsistirá é a apreensão em relação à implementação. Como esse novo sistema vai funcionar na prática? Como ele convive por um período de 10 anos com o sistema né? atual? Então, naturalmente, há um grau grande de apreensão que só vai ser dissipado, se for dissipado, na prática, à medida em que o novo sistema comece a funcionar e se tendo a habilidade necessária para calibrar esse sistema com funcionamento prático. Agora, essa é uma tarefa inescapável. O Brasil precisa passar por essa tarefa. Quando a gente ouve empresas multinacionais que comparam o tamanho do seu time tributário no Brasil com o tamanho do seu time tributário em outros lugares, esse é um elemento claríssimo de custo Brasil que precisa ser atacado. Então, assim, acho que ainda é um desafio grande, mas a gente começou a trilhar esse caminho. A discussão sobre reforma tributária estava no ar há 30 anos. Né? Então, eu entendo, né, e eu acho que é natural e legítimo esse grau de apreensão. Agora, o que a gente tem é que fazer o melhor, fazer com que ela funcione. Mas a lista do dever de casa, né, infraestrutura, lado trabalhista, custo de energia, a gente tem, talvez, se a gente quiser olhar o copo meio cheio, a gente tem muita coisa para melhorar de modo a dar mais produtividade para a economia brasileira e competitividade para as nossas empresas. Chegar no copo meio cheio, precisamos tapar os buracos que estão no copo para ele poder encher pela metade. Ô Silvio, e aí a gente tem um outro elemento aqui que entra, acho que nessa equação. O Brasil vive um cenário em que até pouco tempo atrás nós tínhamos uma discussão do ponto de vista econômico entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. E agora, supostamente, a gente vai ter um distensionamento dessa relação a partir da mudança
que acontece no Banco Central e etc. O que isso muda em termos de leitura de cenário para nós com o movimento global? Porque até pouco tempo atrás havia uma corrente que dizia assim, não, fiel da balança para a economia brasileira tem sido a postura do Banco Central. A partir do momento em que a gente passa a ter uma mudança, pode ser que exista um alinhamento maior com o entendimento do governo para a condução econômica, a gente tem também uma outra virada de chave. Então, mudou lá, muda aqui, a gente tem uma mudança, é quase que a brincadeira do dominó. Uns vai empurrando uma peça vai movendo a outra. Isso entra nessa conta desse olhar para o movimento da economia e os Estados Unidos puxam essa economia mundial? Entra, mas vamos lá. O Brasil tem muito dever de casa. Na verdade, o Brasil está em recuperação há muitos anos, né? Mas uma das coisas... 40 minutos de programa, Troio, eles reprovam o Brasil, não passa de ano. Mas o Brasil já repetiu de ano muitos anos, né? E um dos deveres de casa que foram feitos, 2021 agora, se eu não me engano, é muito importante para a sua pergunta. É a lei que garante independência formal ao Banco Central. E não só garante independência formal ao Banco Central, mas estabelece mandatos fixos e intercalados para a diretoria do Banco Central. E isso muda bastante a maneira que o Banco Central atua, a maneira como ele se relaciona com o governo, com o Poder Executivo, com o Congresso. E a gente já está assistindo ao efeito disso agora e vai continuar assistindo nesses próximos anos. Esse Banco Central independente, ele persegue um mandato, uma meta de inflação que foi tornada mais ambiciosa, 3% ao ano, e confirmada por esse governo também, né? Inflação, no fim das contas, é ruim para político, né? E existe um incentivo também para criar um ambiente institucional que permita o controle da inflação. Pois bem, o que a gente tem agora? É um Banco Central com pessoas, diretores mais sintonizados com o atual governo? Sim, uma relação de confiança muito maior, né? A diretoria que está saindo não tinha uma relação, o governo não confia. Quem está entrando, existe uma relação de confiança, vai haver diálogo. Na hora que tiver uma explicação para ser dada, essa explicação pode ser ouvida. Agora, concluir que o Banco Central, com essa diretoria, vai automaticamente renegar o seu mandato e fazer o que for mandado, isso já seria muito precipitado e, na verdade, contrário aos sinais que a gente vem observando, né? Essa decisão que foi tomada nessa semana de aumento da taxa de juro não veio só de forma unânime, mas já veio comprometendo o Banco Central com mais 2 aumentos intensos já pela nova diretoria. Então, o que a gente provavelmente vai observar é, na verdade, não uma disputa entre Fazenda e Banco Central, uma certa, na verdade, sintonia que já vem acontecendo dentro da equipe econômica de maneira geral e Banco Central, em oposição a uma ala política, a um grupo com um olhar com maior resistência ao juro alto, maior resistência a medidas de contenção fiscal, com uma preocupação maior do ponto de vista eleitoral, né? E é isso que está aí a raiz do desequilíbrio econômico que a gente tem assistido nesses anos e deve continuar assistindo nos próximos. Se o juro está subindo, é por causa de uma dificuldade muito grande de provar que as contas públicas podem ser equilibradas nesses próximos anos. E o ambiente, aí trazendo o Trump para a conversa, com esse efeito inflacionário, o efeito de um dólar mais alto, sendo intensificado pela política econômica norte-americana, o Banco Central aqui tem ainda mais dificuldade em evitar uma alta de juros. Ele acaba sendo instado a responder de uma maneira ainda mais agressiva. Isso para o empresário acaba dificultando muito o planejamento, né? O dólar está subindo, talvez o dólar se estabilize, mas do outro lado o juro, onde ele vai parar? E o meu custo de capital? Isso
já é um desafio grande hoje, que para 2025 também parece complicado. Quando a gente pensa especificamente na indústria, todos esses elementos acabam tornando desafiador o processo. Insumos, né, dolarizados, ou seja, a gente tem toda uma cadeia que depende dessa relação. Queria olhar especificamente para a indústria, Troigo. O que surge nesse primeiro momento, dentro desse contexto que vocês três bem desenharam aqui, como grande desafio e como grande oportunidade para a indústria? E eu queria que você fizesse também um apêndice para a indústria com recorte para o estado do Paraná. Veja, Carlos, os Estados Unidos farão um grande esforço para que investimentos de manufatura, investimentos industriais, que estavam localizados no Sudeste Asiático, e estão sendo reposicionados em outras partes do mundo, na realidade, encontrem um caminho de volta para os Estados Unidos. Então, para brincar um pouco com as palavras, deixar um pouco o nearshoring e o friendshoring de lado e promover o reshoring, né? Quer dizer, a volta aos Estados Unidos. De modo que a indústria brasileira, a indústria do Paraná, competirá com os Estados Unidos em termos de atratividade nesses próximos anos. Abrão mencionou aqui as deficiências brasileiras no campo infraestrutural, né? Hoje, um dos principais focos de irradiação de capital de longo prazo para o investimento infraestrutural vem do Oriente Médio. Essa próxima presidência Trump tem excelentes relações com a família real saudita, enfim, com a família do Catar, tem muito bom posicionamento junto aos Emirados Árabes Unidos, né, nós estamos falando aí de países que passam por um renascimento, tem alguns dos mais potentes fundos soberanos do mundo, todos eles com imensa alocação no investimento infraestrutural, de modo que nós também competiremos com os Estados Unidos nesse campo. Eu vejo pouca probabilidade, quase zero, né, de você ter algum tipo de acordo comercial com o Mercosul ou com o Brasil especificamente, seja por conta das regras do próprio Mercosul, seja porque nesse momento o Congresso não ofereceu à Casa Branca o chamado TPA, quer dizer, não há em vigor um acordo de promoção comercial. E você tem ainda esse outro tema, que é o encarecimento do custo do crédito, né? Porque se de fato esse esforço de reindustrialização americana chamar muito investimento de capex, isso vai diminuir também capitais disponíveis que vão estar à oferta de outros países. Então, qual que é a grande lição para a indústria brasileira e para a indústria do Paraná? Esse tem que ser um grande incentivo para a busca de eficiência, evitar um alto endividamento, evitar endividamento em taxas variáveis atreladas a fontes de passivo em moeda forte, em dólar. Na medida do possível, tentar crescer com o próprio balanço patrimonial e fortalecer ainda mais o discurso de que aquela sensação, né, que parava no Brasil do segundo semestre de 2016 até o final de 2022, que o Brasil se encontrava numa dinâmica muito robusta de reformas estruturais, tem que continuar. Os Estados Unidos farão um grande esforço por eficiência, inclusive na máquina estatal. A indústria brasileira tem que ser uma voz ativa em compelir o governo brasileiro, o Estado brasileiro, a seguir um caminho semelhante. Queria ouvir vocês dois também, esse mesmo tópico, para a gente poder fechar, Abrão. Eu vou trazer o recorte mais para o lado americano, porque eu acho que, do ponto de vista da indústria brasileira, em particular da indústria aqui do Estado, é preciso ver com muita clareza qual é a importância do mercado americano como destino das nossas exportações. Hoje os Estados Unidos são o principal mercado de exportação de bens industriais do Brasil e a trajetória recente é de crescimento. Nós tivemos, o ano passado, recorde nas exportações brasileiras de bens industriais para os Estados Unidos, 29,9 bilhões de dólares, à frente, por exemplo, de tudo que a gente exporta de bens industriais para a União Europeia ou para o Mercosul ou para qualquer outro parceiro. E nesse ano, o crescimento segue, a gente tende a fechar o ano com um novo recorde de exportações industriais brasileiras. E se a gente olha tudo que tem crescido das exportações brasileiras industriais para o mundo, 40% é para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está puxando o crescimento das vendas externas industriais do Brasil. Isso para falar de uma direção, né? Mercado externo brasileiro, exportação do Brasil
para os Estados Unidos. Tem um outro lado, tem a capacidade do Brasil de atrair investimento estrangeiro, em particular investimento americano, no setor industrial. E a gente tem visto acontecer isso, essa trajetória também está crescente e os Estados Unidos hoje respondem por 1/3 de todo o estoque de investimento estrangeiro aqui no Brasil. Então, eu acho que o resumo é: os Estados Unidos são parte necessária de qualquer estratégia da indústria brasileira de agregar valor, de crescer como parte do PIB brasileiro e, obviamente, crescer como parte da pauta do comércio exterior brasileiro. E aí eu acho que tem com todos esses elementos, que são elementos de complexidade no contexto global e na relação bilateral, tem uma grande oportunidade que merece a atenção da indústria brasileira. E aí, para fechar, quero te ouvir também, Silvio, sobre o mesmo tópico. Sim, eu acho que o que eu traria, eu concordo 100% com o que vocês colocaram, o que eu traria de adicional, traria de diferente, olhando para o Paraná, é que nesse ambiente de pressão competitiva tão forte, a gente tem que lembrar a reforma tributária que você mencionou. Né? A gente não sabe os detalhes de como ela vai acontecer na prática para o empresário, mas a gente sabe muito bem a lógica, e é uma lógica que tem tudo a ver com esse novo ambiente de pressão competitiva. Ela tira da decisão de investimento a arbitragem tributária. Eu invisto nesse estado e não naquele porque eu consegui uma isenção fiscal ou consegui um benefício do ICMS que não vai mais acontecer no novo sistema. Qual que é o efeito disso? Os estados, as decisões das empresas, elas vão ser feitas com base no ambiente de negócios que cada estado oferece, que cada região do país oferece. Né? Então, num ambiente de tanta pressão competitiva sobre o Brasil como um todo, para um estado, para qualquer estado, um estado como o Paraná, é fundamental, desde agora, se fazer essa provocação. O que eu preciso fazer para melhorar o meu ambiente de negócios e tornar esse estado mais atrativo do que outras partes do país? Isso tem a ver com mão de obra, qualificação de mão de obra, educação, atração de mão de obra qualificada de outras partes, tem a ver com infraestrutura, com a melhoria da infraestrutura, a posição geográfica do estado, de que maneira isso também pode ser um bônus. E outras vantagens competitivas que o Brasil tem na transição energética, na economia de baixo carbono, tudo aquilo que o estado pode dar um passo a mais, sem esperar que o Brasil faça para todo o território, isso vai ser um diferencial muito importante e a gente não precisa esperar 2033, quando o sistema estiver funcionando, para ver acontecer, porque as decisões de investimento vão ser tomadas agora, no ano que vem, desde já. Então, essa lição de casa tem que ser feita também desde já. Bacana. Papo excelente aqui no Momento Indústria. Quero agradecer o Marcos Troirro, economista, o Abrão Neto, CEO da Anshan Brasil, e o Silvio Caccioni, diretor de pesquisa da Eurasia Group no Brasil. Senhores, muito obrigado. Vocês nos ajudaram a construir aqui uma radiografia, o caminho das pedras. Talvez em algum momento não seja possível pisar sobre as pedras, talvez vá ser necessário molhar os pés, mas que há uma travessia, é importante a gente saber que isso vai acontecer. Muito obrigado, um excelente papo com vocês. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigadíssimo. E você sabe, o Momento Indústria todo sábado, às 11 da manhã, na Jovem Pan News, e disponível sempre no canal Jovem Pan Grupo RIC no YouTube. Você nos acompanha nas plataformas da Jovem Pan News em todo o estado do Paraná. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.